conversa hoje é com a mulher mais influente da política amazonense na atualidade. E quem diz isso são as pesquisas mais recentes. Com baixa rejeição, num cenário sem favoritos, ela é peça disputada pelos principais grupos políticos. Vamos tentar entender o que levou alguém de sucesso no mundo empresarial a se interessar pela vida pública. Eu estou falando de Rebeca Garcia. A gente quer começar essa entrevista falando, claro, a gente está aqui numa empresa que produz tablets, que produz tecnologia e desperta a curiosidade, né? Como uma mulher bem-sucedida nos negócios resolve, em algum momento da vida, ir para a política. O que leva? Eu acho que a política ela é vocação, sinceramente falando. Assim, eu acho que ninguém que está na política está porque acha que eu gostaria de ser médico, mas eu vou para a política. Né? Eu penso assim que, pelo menos aquelas pessoas que continuam, que insistem, né, que permanecem na política, eu penso que é muito vocação. Como é vocação você ser um advogado, como é vocação você ser um cirurgião, eu penso que você estar na política é vocação. Né? Dizem até que quando a pessoa entra na política é como se fosse uma doença, né? Você não consegue mais sair, né? Mesmo não estando ali, uma hora ou outra, você está sempre pensando em política. É assim mesmo? Eu acho que é justamente por isso, né? Eu acho que essas pessoas que enveredam para a política é porque elas nascem com essa vocação, né? E você sendo vocacionado para o que for, né? Eu tenho certeza que tu é jornalista por vocação. Sim. Então, assim, por mais que você queira achar que não, vou tentar montar um negócio, ou vou fazer uma outra, seguir por um outro lado, mas aquela vocação, aquele teu instinto de jornalista te faz permanecer. Né? Eu penso que na política é assim, pelo menos acontece comigo. Né? Eu sinto que eu vou lhe falar uma coisa, assim, eu sou uma pessoa extremamente assim, realizada comigo mesma. Então, assim, se amanhã chegarem comigo e falar assim, não, Rebeca, a partir de hoje você não pode mais para a política, vamos pensar assim, uma coisa assim, completamente esdrúxula, hipotética, só para a gente trazer para cá. Amanhã a partir de amanhã, mulheres nascidas no Amazonas no ano de 1973 não poderão entrar na política, você não vai mais poder. E aí eu não seria infeliz por isso, porque eu sou assim, plenamente realizada comigo mesma, né? Mas eu sinto que faltaria alguma coisa. Né? Eu poderia me realizar profissionalmente melhor se pudesse continuar. E é por isso que eu continuo. Agora, a política no Brasil, ela nasceu muito nesse contexto, acho que do mundo inteiro, né? De que política é coisa de homem, né? E, de fato, há uma historicamente, né? É um ambiente muito masculinizado ainda, né? Você tem poucas mulheres na política. E eu me lembro agora, eu estava me preparando para essa entrevista, eu li muita coisa da última eleição que você participou, e você foi taxativa em uma delas, você disse, olha, me atacaram de todas as formas, inventaram mentiras, me fizeram, assim, né, vários tipos de acusações. Como é que é para uma mulher, né, viver nesse ambiente masculinizado e voraz ao mesmo tempo? Eu penso o seguinte, é claro que ninguém gostaria, né? Eu preferia que fosse tratada como tratam os homens, né? Então, assim, que qualquer dificuldade não seja maior por ser mulher, né? Que seja absolutamente tratada igual, mas faz parte. Infelizmente é cultural, né? Eu digo o seguinte, é muito mais fácil nós mudarmos leis do que costumes. Né, para você mudar uma lei, basta você juntar ali alguns parlamentares, convencer que aquilo é o correto, botar para aprovação e aí vira lei. Agora, você mudar costumes, hábitos, é muito mais difícil. Né? Isso demora gerações, não demora nem anos, são gerações mesmo. Você participou lá em Brasília, nesses seus 2 mandatos, você participou desses movimentos das parlamentares, mulheres, eu sei que tem lá uma certa união, né? Ali. Tem uma certa união, mas eu vou te falar uma coisa, assim, pela minha experiência lá, o lado masculino enxerga como o Clube da Luluzinha. Entendi. Né? Então, assim, para eles é muito cômodo
esse tipo de evento, de organização, porque Vão na até cabeça lá, né? deles, elas estão fechadas entre elas, está ótimo, né? Então eu sempre fiz questão de me inserir muito mais no contexto masculino do Congresso Nacional do que propriamente no contexto feminino, por conseguir enxergar uma certa discriminação por parte dos homens em relação aos movimentos de mulheres. Mas sempre estava presente em todos, porque eu acho que é importante, sim. É importante, eu acho que é inegável que as mulheres no Congresso são minoria, né? Isso é matemático, basta fazer conta e ver que hoje nós não temos 10% de parlamentares mulheres. Mas isso tem mudado, né, Rebeca? Sim. Bom, isso tem mudado muito no discurso, mas de fato em números não mudou, né? O número de parlamentares no Congresso Nacional, proporcionalmente ao número de homens, é exatamente o mesmo de 15 anos atrás, né? Então, assim, mesmo tendo conseguido alcançar o maior posto político do nosso país, que foi a presidência da República, e aí quando eu falo conseguido as mulheres... As mulheres, né? Não se refletiu nas casas parlamentares. Então, hoje você vê aqui uma Câmara Municipal de Manaus com menos mulheres do que você tinha algum tempo atrás. Mas tem... Você vê a Assembleia Legislativa hoje, que é hoje que os números tem uma, né? Duas. Só tem uma mulher. A Alessandra, né? Nós já tivemos 2, 3 mulheres, o que ainda é pouco. É pouco. Mas reflete aí os números de Brasília, que é a casa dos 10%. Eu digo que cresceu porque assim, a gente conhece um pouco lá da política em Roraima. Lá a governadora, mulher, prefeita, mulher, presidente do tribunal, mulher, Ministério Público, mulher, delegada geral, mulher. Então assim, a gente tem alguns modelos. Eu acho que tem esse caminho também, né? Certo, de ter algumas mudanças, mas você fala muito da questão da cultura mesmo ainda, né? A questão cultural, né? Eu nunca vou esquecer, mas quando o ACM Neto se lançou candidato a prefeito de Salvador, eu pretendia me lançar candidata a prefeita de Manaus. Né? E naquele momento, eu lembro que nas conversas em Brasília, falavam assim para o ACM Neto, né? Falava, Neto, você está na hora, está preparado, está maduro, já está no ponto para ir para a prefeitura de Salvador. Eu falava assim, Rebeca, você ainda é nova, ainda tem muito tempo. O detalhe é que eu sou bem mais velha do que o Neto, do que o ACM Neto, né? Então, assim, é uma questão de achar que a mulher nunca está preparada para um cargo majoritário, vamos colocar assim. Eu tenho certeza que hoje o exemplo que você citou aqui de Roraima, assim, foi a duras penas, né? Não foi fácil você enxergar e de repente foi a oportunidade. Acho que é um oásis aqui no Brasil, né? Acho que não tem nenhuma outra cidade, outro estado que tenha essa condição. Eu não conheço. E nós, assim, com todo respeito a Sueli, que é minha colega de partido, né? É minha colega de partido, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e deixar de enxergar que se o marido dela estivesse apto a concorrer à eleição, não seria ela, seria ele. Então, assim, é isso que eu digo, assim, o laço da oportunidade, né? O momento da oportunidade é que fez, talvez, gerar essa situação que hoje nós vivemos em Roraima e que deveria ser uma realidade. Eu não digo que todos os cargos, né? Mas eu acho que se a sociedade é composta por homens e mulheres, por que não dividir ao meio? Né? Por que não termos essa representatividade na mesma proporção de homens e mulheres? E isso a gente usa muito o exemplo de Brasília, né? Porque se a Câmara Federal ela é a representação do povo do nosso país, o correto é que 50% daquela casa fosse ocupada por mulheres. Né? Até porque lá são feitas as leis, lá que as políticas públicas vão ser discutidas e desenvolvidas, né? E se a metade do nosso país são de mulheres, é importante que as mulheres se façam representadas na hora de decidir que legislação nós queremos para o nosso país, né? Se ela vai afetar de maneira igual às mulheres. Até porque, e aí eu já te falo, isso é pesquisa, porque desde 2003 que eu venho militando nessa área, já vinha estudando antes,
mas assim, oficialmente militando nessa área da mulher feminina, né? Desde 2003 por conta da ONG Maria Bonita. E a gente sempre gostou, eu como economista, sempre gostei muito de trabalhar com números, né, e gráficos, enfim, com algo realmente que viesse me mostrar a realidade. E ali nós enxergávamos perfeitamente o quanto que é importante investir na mulher. Né? Então, assim, por números, isso eram números na época do IBGE, né, dados do IBGE, que diziam que uma mulher bem tratada no seguinte sentido, de educação, de escolaridade, né, ela repassa tudo isso que ela conquistou para os seus filhos, sejam homens ou mulheres. Ela tem uma interferência muito maior, Ela tem uma interferência. Do que o pai. E o homem já não repassava para os filhos, né? Então, assim, a mulher que tem bons hábitos de higiene, ela vai repassar aos seus filhos bons hábitos de higiene. O homem que tem bons hábitos de higiene não necessariamente passará. Também pode passar, é claro, mas não necessariamente. Estatisticamente isso é colocado, né, em números. Né? Então, assim, por conta disso, a gente enxerga que é muito importante e é válido investir na mulher para o retorno na sociedade. Né? Se você quer uma sociedade com maior nível, ela vai ser transmitida mais por suas mães e não por seus pais. Não que eu não ache importante. Então, a gente toma muito cuidado na hora de falar, porque pode ser mal interpretada, né? Mas não é. O ideal é que seja igual por homens e mulheres, né? E por isso que a gente acha que uma sociedade, aquela que nós queremos viver, ela seja construída por homens e mulheres. Agora, Rebeca, você teve duas experiências, né, 2 mandatos como deputado federal, depois assumiu alguns cargos dentro, né, de estruturas do Executivo, né, e concorreu, né, para dois cargos no Executivo, sem sucesso. Certo. Né? O que você tirou de lição dessas experiências em concorrer pelo Executivo? Porque a disputa é diferente. Eu acho que o foice é maior, né? E você tem uns desafios maiores de composição política. A Rebeca política, como ela conseguiu, o que ela conseguiu extrair dessas duas experiências? Né? Tiveram episódios ali bem dramáticos, diria, politicamente. Como é que você extrai daí dessas experiências? Então, assim, o que eu acredito pouco mudou com as duas experiências, né? Eu acredito que ninguém chega ao executivo da maneira que eu quero chegar, né? Que é uma maneira que eu penso que é a maneira que hoje o Brasil espera dos seus representantes, né? Sem ouvir a população, né? Então, assim, me fez querer cada vez mais estar perto da população. Eu hoje, assim, estou aqui na iniciativa privada, até porque eu tenho que pagar minhas contas, claro, né? Tenho que trabalhar. E, enfim, é necessário que eu esteja aqui. Mas nos momentos em que eu posso estar fora da empresa, eu tenho conversado muito com as pessoas, né? E ouvido o que a população espera dos seus representantes. Tá certo que muitas vezes nem sempre se traduz nas urnas, né? Porque na última eleição nós víamos, né, em pesquisas, que toda a população esperava por uma renovação. E foi o mais... Né? Então, assim, exatamente, com todo o mais respeito... tradicional possível. Né? Exatamente, com todo respeito ao atual governador, que mesmo sendo um adversário político meu, eu enxergo que tem seus méritos, porque se não tivesse seus méritos, não seria pela 4ª vez governador do Amazonas. Né? Mas a democracia é isso, quem vence é a maioria. Por mais que essa maioria, em alguns momentos, seja incoerente com o seu discurso, mas é a maioria. Mas aí você falou uma coisa que é interessante, né? Que é exatamente de chegar a uma posição sem se romper com os seus valores, com a forma como você quer chegar. Uhum. E aí a gente, claro, tem que olhar isso do ponto de vista histórico do Estado. Certo, né? Historicamente, aqui, a gente tem um grande grupo político que constrói as candidaturas, constrói a conjuntura política de acordo com aquilo que eles entendem que é bom para eles. Certo. Né? E você fez parte, em algum momento, na tua vida política, dessa conjuntura. Hoje, você enxerga um caminho diferente para a Rebeca política, ou você acha que para chegar num posto
a governo, a prefeitura, você necessariamente tem que estar na mão desses grandes caciques? Não, eu acho assim que hoje nós vivemos um momento muito diferenciado do momento dessa parte da história. Nós estamos num processo de mudança, né? Eu insisto em dizer assim que eu construí durante todos esses anos, e aí quando eu falo todos esses anos, não foram só os anos de política, que aí tem um pouco mais de 10 anos, né? Mas todos os anos de experiência profissional, porque eu vejo assim que a iniciativa privada, ela muitas vezes me acrescenta muito mais do que a própria política para chegar a um cargo de gestão. Né? Então, assim, você acumular todo esse aprendizado me faz levar a crer que eu estou no caminho certo. E por que eu penso que eu estou no caminho certo? Que há 15, 20 anos atrás, a informação que chegava em Japurá, por exemplo, era informação dos jornais impressos que eram autorizados a circular em Japurá. Hoje a internet me dá essa vantagem. E quando eu falo me dá a todos aqueles que não têm acesso ao poder da máquina. A construir seu próprio canal, né? Exatamente, para construir o próprio canal. Então, assim, pode ser que se essa entrevista que nós estamos fazendo aqui agora tivesse sendo feita para um jornal impresso, ela jamais chegasse a um cidadão de Japurá. Mas como vai pela internet, pela web, né, ela me dá a oportunidade de ser conhecida, porque até ser conhecida era difícil, num momento onde não tinha um canal como esse, no interior do Amazonas. Você fala, por exemplo, uma eleição para governo, né? Uma eleição para governo, você precisa ser conhecido. Você né? chega lá Porque em você, Amaturá, por exemplo. Exatamente, você não consegue ser conhecido no estado inteiro se você não tiver um canal como esse, ou se você não tiver um avião à disposição para toda semana estar indo visitar o interior, que não é o meu caso. Né? Então, assim, e aí eu acho que isso é extremamente democrático. E não funciona só para mim, Rebeca, funciona para todos aqueles que não são poucos, que sonham em ver um Estado verdadeiramente democrático, um Estado que dê espaço para todos aqueles que querem mostrar um novo caminho, que querem construir uma nova liderança para o Amazonas, tenham a oportunidade de ser ouvidos. Legal. Agora, eu queria te ouvir um pouco sobre a política nacional. A gente está vivendo essa mesma realidade, né, numa escala nacional. Operações, prisões de políticos. E me vem, claro, né, você falando aí de um caminho diferente, eu queria que você falasse, você que viveu lá em Brasília principalmente, como é que você vê esse modo de fazer política que se abre um verdadeiro balcão, né, de negociações, de cargos, de emendas, para se aprovar milhões de coisas ali. Você acha que isso realmente é necessário? Isso faz parte do processo político ou isso é meio indecente? Isso é completamente, eu diria assim, indecente, né? Porque você precisar dar um cargo para um parlamentar para convencê-lo de que o melhor para o país é o que é o melhor para o país, porque eu acredito que um governo que apresenta, vamos trazer bem para o dia a dia, né? Um plano de reformas, né? Seja ela política, da Previdência, trabalhista, seja ela que for. O governo que apresenta isso como alternativa a esse plano de reformas é porque, de fato, ele acredita que aquilo é o melhor para o país. Isso eu não tenho dúvida, isso é inquestionável. Né? Assim, as pessoas que estão construindo, as reformas que estão sendo apresentadas nesse momento, elas, de fato, acreditam que aquilo é o melhor para o país. Pode até, em um ponto ou outro, não ser, mas não que eles acham que não vai ser. Eles ali estão acreditando piamente que será. Então, você, para convencer alguém que aquilo é bom para o teu país, que é bom para ele, como cidadão, que é bom para a família dele, que é bom para o estado dele, aquilo é o melhor, ele precisa liberar uma emenda, ou ele precisa que o partido dele ganhe um cargo ou uma pasta em algum ministério.
é completamente indecente, é completamente antipatriótico. Né? É ver que as pessoas não têm espírito público algum, né? Porque você vota de acordo com a sua consciência. Né? Eu, sem problema algum, votaria por alguma reforma, mesmo que em alguns pontos fosse antipopular, vamos colocar assim, mas que você visse que é a única solução para o teu país, né? Por acreditar que aquilo é a única solução para o teu país. Você pegar, por exemplo, agora a reforma trabalhista, ainda que se tenha uma grita de A negativa, etc., a economia melhorou, né? Você tem sinais a indústria, nós da indústria estamos, né, percebendo um aquecimento, sim. Né? Então, assim, isso é um fato. Isso é um fato. Exatamente. E eu acho que assim, o melhor serviço que a reforma trabalhista pode prestar para a sociedade é gerar empregos, é gerar trabalho. Né? Então, assim, se de fato ela conseguir isso, hoje ainda não está se traduzindo em números. Né? Agora, vale a pena a gente ressaltar aqui, de longe, e querer ser advogada do diabo, claro. Mas vale a pena ressaltar que nós vivemos um momento totalmente diferenciado, e aí eu falo em relação à indústria nacional e mundial, do que era vivido há 15, 20 anos atrás. Porque o momento em que nós vivemos, que está sendo chamado e conhecido como indústria 4.0, é um momento de robotização dos processos. Né? Então, assim, nenhuma indústria dessas que mais perdeu o emprego do polo industrial de Manaus, eu tenho certeza absoluta que vai voltar a ter, nenhuma delas irá voltar a ter o mesmo número de trabalhadores para produzir o que era produzido com aquele número. Pode ser até que volte a ter, se ela aumentar em muitos números daquela época. Mas para produzir o que ela produzia há 5 anos atrás, ela precisa de muito menos capital humano. Né? Por conta da robotização, dos processos. É por isso que você falando agora, eu li em alguma das entrevistas aí sobre você, que o empresariado diz que você despolitizou a Suframa, né? Dizem que você deu uma cara muito mais técnica, né? E você falando agora fica claro isso, né? A sua visão muito mais empresarial para a política. Né? O que era, e assim, que foi até uma surpresa que eles falam lá, porque achavam que eu ia fazer indicações políticas para os cargos que eu poderia ter feito. E sim, eu não fiz indicação nem para minha chefe de gabinete. Eu preferi usar uma pessoa histórica da Suframa que pudesse enxergar como melhor funciona a casa, ao meu lado, do que eu, que não era uma pessoa de carreira da Suframa, mas que enxergava naquele momento que uma visão de fora poderia ajudar naquele momento. Então, assim, foi uma grata satisfação para mim, e eu digo até que foi uma oportunidade. Eu agradeço ao governo, tanto da presidente Dilma quanto do presidente Michel Temer, que ainda me manteve algum tempo por lá, pela oportunidade que tive. E eu agradeço às duas pessoas, porque, na verdade, o cargo é do presidente da República, né? Então, assim, a oportunidade que tive, porque tanto eu pude levar a experiência de fora para casa, quanto a casa inteira pôde me ajudar no auxílio daquela gestão. Né? Nós, e aí quando eu falo nós, o Amazonas, né? Nós temos técnicos excelentes. Eu acho assim que a nata do que se diz de técnico de economia da Suframa, a nata se encontra dentro da Suframa, né? E eles têm um potencial fantástico para contribuir para o fortalecimento da economia do estado do Amazonas. Legal, Rebeca, para a gente encerrar, eu queria que você me falasse se você acha que a gente está vivendo o melhor momento da política do Brasil ou a gente está vivendo o pior momento da política do Brasil? Eu sim, por ser muito de centro, eu não costumo, assim, rotular muito nada. Eu acho que em tudo você tem os dois lados da visão, né? Eu acho que, por um lado, a gente pode estar vivendo o pior momento. Por que o pior momento? Porque
por estar vivendo também o melhor momento, né? Quando eu falo o melhor momento, você está dando uma oportunidade para você peneirar, né, a política do nosso país e do nosso estado também, né? E aí vamos botar o Brasil, porque eu acho que o Amazonas é um reflexo do Brasil, do que se acontece no Brasil. Então você está vivendo um momento de peneirar as práticas, você está vivendo um momento de dar oportunidade para o novo, você está vivendo um novo Brasil, né, na política. Mas, ao mesmo tempo, o pior momento, porque com isso você acaba confundindo a cabeça do cidadão, achando que só existe isso na política brasileira. E não só existe isso na política brasileira. Tem muita gente de bem, tem muita gente bem intencionada. As decisões do nosso país são decisões políticas e você não querer participar do processo te deixa à margem das decisões do nosso país. Então, quando você diz assim, eu não acredito mais na política, não vou nem votar, você está dando oportunidade para aqueles que acreditam e estão mal intencionados de votarem e escolherem no seu lugar, né? Então, assim, tudo isso nasce na conjuntura em que o país vive. Agora, eu tenho certeza que essa mistura do que há de bom com o que há de ruim, né? Que que a gente sofre, né? Que é o desinteresse da população, isso eu acho que é o pior legado que esse momento pode deixar, é o desinteresse da população na política do Brasil. Os nulos e brancos ali. Os nulos e brancos, né, que representam hoje a maioria, eu diria. Né? Então, assim, que esse nulos e brancos se transformem em esperança para a gente construir um país melhor. Obrigado pela Obrigada, muito obrigada. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.